Amém? Graça e paz a todos. Nós estamos falando sobre temperamento, treinando o temperamento. Nós estamos seguindo passo a passo os ensinamentos de Cristo aos seus discípulos. Na semana retrasada nós falamos sobre o discurso da humildade. E na verdade eu não gosto desse nome, o discurso da humildade. Porque na verdade Jesus fez poucos discursos. E a verdade é que Jesus, ele conversava. Então, ao invés do discurso da humildade, eu prefiro o diálogo, a conversa da humildade que Jesus teve com os seus discípulos. Jesus caminhava de forma simples, humilde, mas cheio de poder e autoridade, conversando, ensinando, instruindo, corrigindo os seus discípulos. E é isso que nós estamos fazendo. E nas semanas anteriores nós vimos a importância de nós sermos como uma criança. E de recebermos as pessoas, de recebermos as crianças. Jesus está falando sobre a questão da competição, a questão da vaidade, da arrogância, da inveja. E ele fala, você quer vencer esses sentimentos, esses espíritos malignos? Você não quer ser, você quer vencer a arrogância, a soberba, a inveja? Ele diz, é muito simples. Seja como uma criança. A criança, ela não tem a pretensão de saber quem é o maior ou quem é o menor. A pretensão de uma criança é participar da brincadeira, é participar das atividades. Você quer ver uma criança ficar doida da vida? É dizer, você pode brincar, mas você é café com leite. Quantos aqui já receberam isso? Não, você pode brincar com a gente, mas você é muito criança, você é café com leite. Você fica doido da vida, não é? Mas Jesus está ensinando os seus discípulos, e está nos ensinando por intermédio da sua palavra, que nós podemos, que nós devemos vencer estes sentimentos, estas atitudes, essa influência diabólica, dos ciúmes, da inveja, da arrogância, da soberba, dos olhos altivos, da competição, de querer saber quem é o filho mais amado, qual é o melhor discípulo, quem é o melhor funcionário. Ele fala, seja como uma criança, faça o seu melhor, participa, se envolva e faça o seu melhor. E ele diz, receba as crianças, porque todo aquele que tem estes sentimentos e deseja ser o maior, ele vai tratar mal os pequenos. Ele vai maltratar os pequenos, os necessitados e os aflitos. Para ele subir e chegar aonde ele quer, aonde ele sonha, aonde ele almeja, para ele ser o filho preferido do pai e da mãe, para ele ser o melhor discípulo da igreja, para ele ser o melhor filho de Deus, não importa, para ele chegar lá, ele vai subir, e ele vai pisar, e ele vai puxar o tapete de quem tiver que ser e quem estiver na sua frente. Então Jesus deixa bem claro, seja como uma criança e receba as crianças. Cuide dos menores, cuide dos aflitos, dos necessitados, da viúva, do órfão. E ele fala sobre a consequência. Aquele que não vencer esses sentimentos, aquele que entrar em competição para ser o maior, aquele que pisar nos menores, a consequência desta competição, desta vaidade, é as profundezas. Ele fala, é melhor que amarre uma moinha no seu pescoço, uma pedra de moinha, e se lance nas profundezas das águas. Ele está falando que o resultado da competição, destes sentimentos humanos e diabólicos, o resultado de tudo isso é a morte. Em seguida nós falamos sobre a disciplina na igreja. É um assunto muito sério e muito complexo, porque hoje a igreja, ela vive a cultura do mundo. É uma competição, é uma vaidade, é um desleixo. As pessoas pecam e continuam pecando. O que os pastores mais têm sofrido é que homens e mulheres de Deus, obreiros, cometem terríveis pecados. Terríveis pecados. E eles querem continuar no púlpito com o mesmo estilo de vida. Se prostituem, se drogam, abusam da autoridade, espancam os filhos,
Mas eles não querem mudar. Eles querem continuar do mesmo jeito e querem continuar na mesma posição em cima do púlpito. Mas como nós falamos, uma pessoa pode sair daqui e ter feito coisas terríveis, mas na igreja da esquina ele vai ser uma bênção para a igreja da esquina. As pessoas não aceitam mais correção. E nós vimos como Jesus ensina sobre a correção. Primeiro, se houve um pecado, se houve algo contra o seu irmão, vai lá e conversa com ele olho no olho. Nós falamos sobre a falsidade, a hipocrisia. A pessoa comete um erro e a gente finge que a pessoa não existe. A gente vai perdendo a unidade, a gente vai perdendo o poder da unidade. Porque é a unidade, aonde estiver 2 ou 3 em meu nome, ali eu estarei, diz o Senhor, e ali há poder para vencer as portas do inferno. As portas do inferno não vão prevalecer contra a igreja de Cristo. Mas nós, ao invés de consertarmos, de haver conserto, arrependimento, mudança de vida, nós falamos, deixa para lá. E Jesus vai se afastando. Nós falamos, deixa para lá, vamos viver uma vida falsa, vamos fingir que está tudo bem, e o poder vai se perdendo. E Jesus diz, isso não pode acontecer. Se há um problema entre você e uma pessoa, vai lá e converse, olho no olho, sem fofoca, sem diz que me diz. Vai lá e fala olho no olho com a pessoa, olha, aconteceu isso. Está acontecendo isso. Vamos resolver isso. E ele diz, se isso não resolver, não adiantar, e a pessoa não tiver uma mudança de vida, leve mais 1 ou 2 testemunhas. E pela boca delas, que haja uma nova instrução e a correção. Depois que houve a conversa olho no olho, depois que houve 2, 3 testemunhas, e a pessoa não muda, continua no pecado, Jesus deixa bem claro, fala para a igreja, que ele é um gentil publicano, que ele não deve mais fazer parte da comunidade, que você deve manter o mínimo respeito e simplesmente cumprimentá-lo, mas ele não faz mais parte da liderança da igreja, ele não faz mais parte da comunhão da igreja, porque ele não aceitou a correção, ele continua no pecado, da mentira, da prostituição, das drogas, e esta é a instrução. Mas os pastores hoje vivem desse jeito, a igreja vive desse jeito. Se um pastor comete um adultério, isso é normal dentro da igreja. Falamos de uma igreja, de uma grande igreja, que subiram ao púlpito e falaram, a partir de hoje os pastores podem se divorciar. Isso é contra a palavra de Deus. Então isso começa a se tornar normal dentro da igreja. E Jesus, a instrução de Jesus é, corrija. Se não resolveu, corrija mais uma vez, com 2 ou 3 testemunhas. Se ele não sair da prostituição, diga que ele está fora da comunhão. Mas nós vamos deixando a igreja do jeito que está. E este não foi o propósito, e esta não foi a direção que Deus deu aos apóstolos e aos seus discípulos. Não podemos ter uma comunhão falsa, fingida. Jesus deixa bem claro, o considera um gentil e um publicano. Nós vimos ainda a semana passada sobre um rei e um príncipe que cometeu um abuso. E 2 filhos de Jacó que cometeram um grande assassinato, destruíram toda uma cidade, mataram todos os homens de uma cidade. Nós vemos que quando um líder comete um pecado, quando um líder, um príncipe comete um pecado, um abuso da sua autoridade, um estupro, um problema vai chamando o outro. E os filhos de Jacó, os irmãos de Diná, não perdoaram o pecado e cometeram pecados piores. Quando nós não perdoamos o nosso irmão, nós vamos cometer pecados piores. Porque aquele príncipe, aquela autoridade, abusou da sua autoridade, da sua posição como filho do rei, como príncipe. E ele abusou de uma mulher. Mas ele se arrependeu, pediu perdão e ele falou, eu vou honrar esta mulher, eu quero me casar com ela, eu vou restituir tudo que eu errei. E o pai, Jacó, diz,
então está tudo certo. Está perdoado. Vocês vão se circuncidar, vocês vão se casar, e vocês vão se juntar ao povo de Deus. Mas os filhos de Jacó, os irmãos de Diná, não perdoaram, e tomados por ódio, diga, o ódio é um espírito maligno. Tomados pelo ódio, mataram todos os homens daquela cidade, desde o maior, do rei, o príncipe, e todos os outros homens, os demais trabalhadores. Mas nós vimos que este território, esta página da história de Jacó, triste, em que Deus não está, este território, este poço de Jacó, que depois foi passado para José, o sonhador, e que mais à frente Jesus entra neste território e tem um encontro com a mulher samaritana. Ele resolve o problema. Porque um líder não foi criado, um líder não foi levantado para dar problema, mas foi levantado para resolver problemas. Você é um líder? Então nós temos que aprender a resolver os problemas que acontecem na nossa casa. E foi isso que Jesus fez. Ele entra naquele território, naquele poço, conversa com aquela mulher e ele diz: traga os seus maridos. Traga todos estes homens que, como aquele príncipe, usaram e abusaram de você, que deram a palavra e não cumpriram. E Jesus faz um grande milagre. Aquela mulher encontra a água da vida e de dentro dela salta a vida. Nós vemos que aqueles homens que antigamente usaram e abusaram daquela mulher samaritana do poço foram levados até Jesus. E todos eles conheceram Jesus, porque aquela mulher, ela perdoou aqueles homens. E ela queria o melhor para a sua vida e para aqueles homens. E hoje nós vamos falar de forma bem simples. Quero só fazer uma introdução, passar a palavra para o apóstolo Gerson. Eu quero falar rapidamente sobre perdoando as ofensas. Diga, perdoando as ofensas. Amém. Em Mateus 18, do 21 ao 35, você encontra essa história. Nós estamos falando sobre o discurso, ou a conversa, o diálogo sobre a humildade. Isso, nós vamos ver agora algo que é marcante no ensinamento de Jesus sobre o temperamento, sobre o comportamento, é perdoar. E nós vemos que esta conversa, ela começa com uma pergunta de Pedro. Nós vimos que eles saíram do Monte da Transfiguração, lembram disso? Eles saíram do Monte da Transfiguração e começam a caminhar em direção a Cafarnaum. E no meio deste caminho, eles começam a competir e disputar para saber qual era o maior. E provavelmente, este caminho, esta discussão, trouxe muitas contendas, muitas mágoas. E Jesus começa a discursar e a conversar com seus discípulos. E Pedro pergunta: Senhor, quantas vezes eu tenho que perdoar o meu irmão? 7 vezes? Porque a cultura judaica, e até mesmo a nossa cultura diz: eu perdoo 1, 2, 3 vezes, depois eu não perdoo mais. Então na época a cultura dizia: perdoe o seu irmão 3 vezes. Mas Pedro, ouvindo a palavra do reino de Jesus sobre perdão, ele fala: não, eu tenho que passar a questão cultural. Eu tenho que ser do reino de Deus. E ele pergunta: 7 vezes, Senhor, eu tenho que perdoar? Era um bom número. Mas Jesus fala: 70 vezes 7 você deve perdoar o seu irmão. Que é uma ilustração de sempre perdoar o seu irmão. Diga: eu devo sempre perdoar o meu irmão. Quando continua o texto para Jesus explicar sobre perdoar 70 vezes 7, ele vai trazer uma ilustração, uma parábola de um rei, que ele chama os seus súditos, os seus servos, para prestar conta. E o primeiro que vai prestar conta é um príncipe. É um homem muito grande, cheio de poder e autoridade, como se fosse um grande governador. E ele vai prestar contas e ele está devendo muito ao seu rei. E esta dívida provavelmente é de pecados, de luxúria, de fraude, de roubos. É como se algum dos ministros da fazenda fosse chamados pela presidenta a prestar conta. E chega lá o seu ministério e ele está devendo muito, um dinheiro muito alto. E o rei, quando recebe este governador,
que deve uma dívida muito grande. Ele suplica, perdoa a minha dívida, porque eu te pagarei. Parece até nós, né, suplicando, Senhor, me perdoa mais essa vez. Eu vou mudar, Senhor. Eu vou mudar. Senhor, eu prometo. Perdoa esta dívida. Perdoa, eu vou te pagar. Eu vou mudar de vida. Parece com a gente, não parece? Quando pecamos e nos apresentamos ao grande Rei, o Senhor dos Senhores, e clamamos, Senhor, eu pequei. Somos chamados à prestação de conta e declaramos, Senhor, eu pequei. O meu pecado é muito grande, me perdoa, Senhor. E o Senhor nos perdoa. Uma grande dívida. Mas saindo este grande homem, com grande poder e autoridade, com uma grande dívida, provavelmente feita por causa da luxúria e do roubo, da corrupção, ele encontra um simples homem que deve um valor muito pequeno, um valor pequeno da compra do mês, que não foi causada por causa de roubo, de luxúria, mas que foi causada pelos problemas do dia a dia, pelas crises que passamos, e aquele simples homem deve uma quantia muito pequena, o valor da compra do mês, o valor da compra do alimento, do pão de cada dia, mas aquele primeiro que foi perdoado, ele não perdoa, ele segura e o agarra e o esgana, querendo que o dinheiro fosse pago. Quantas vezes nós cometemos pecados terríveis, nos apresentamos ao Senhor, e o Senhor prontamente diz, eu te perdoo. Eu perdoo todos os pecados, basta um coração quebrantado e contrito. Mas encontramos o nosso irmão, ao sairmos da igreja, de ouvirmos a mensagem, depois de comermos da ceia, do pão da vida, do pão, do corpo, daquele que levou os nossos pecados, encontramos na esquina um dos nossos devedores, que deve uma dívida tão pequena, e nós não o perdoamos. Jesus está falando sobre o perdão, porque faz parte do coração da doutrina do reino. Ele está falando, perdoe, peça perdão, libere perdão, mas ele está falando para os 12 discípulos que estão buscando saber quem é o maior. Eles estavam competindo para saber quem era o maior. E esta competição trouxe muitos problemas, muitas mágoas. E Pedro quer saber, quantas vezes eu tenho que perdoar a João? Quantas vezes eu tenho que perdoar? Quantas vezes, Senhor, eu tenho que perdoar eles? Este caminhar foi difícil. Viemos disputando, me ofenderam, me magoaram. E Jesus conta esta parábola, tendo em mente que os 12 discípulos queriam ser o maior do reino. Jesus conta a parábola que o Senhor, o rei, chama o maior do reino, que devia muito, e o perdoou. Uma coisa é certa, não importa se eu e você somos o maior no reino de Deus, ou se somos o menor. Há uma lei universal que nós devemos perdoar. Perdoar aqueles que nos ofenderam, perdoar aqueles que nos devem. E Jesus termina esta parte dizendo, olha, se vocês não perdoarem, vocês são os maiores. Vocês estão sendo treinados para serem os maiores. As maiores autoridades. Depois de mim, vocês são os maiores. Mas não é porque são os maiores que vocês podem se aproveitar dos seus títulos, que vocês podem se aproveitar das suas posições, que vocês podem se aproveitar do dinheiro do povo. Porque mesmo vocês, sendo os maiores, como o menor, todos vão ter que prestar contas. E aquele que não perdoar o seu irmão, será preso e será atormentado. Diga, é uma lei universal. Tanto para o maior quanto para o menor. Todos nós temos que seguir esta lei e obedecer esta lei. Temos que cumprir. Se queremos vencer o eu, se queremos vencer os sentimentos contrários, os ciúmes, a inveja, a competição, se queremos ser como uma criança e receber as crianças, se queremos viver a disciplina de Cristo sobre a igreja, nós temos que entender sobre a lei universal, sobre os princípios de Deus. E no centro de tudo isso está pedir perdão ao Pai, ao Senhor, ao Rei, e perdoar os irmãos. Você pode perdoar o seu irmão? Amém.
Segundo tópico, o imposto do templo. Diga, o imposto do templo. Nós estamos vendo os discípulos com Jesus saírem do Monte da Transfiguração e caminharem em direção a Cafarnaum. E quando eles chegam a Cafarnaum, os cobradores de impostos chegam até Pedro e perguntam: o seu mestre não paga os impostos? E Pedro chega até Jesus, e Jesus se antecipa, e há uma conversa com Pedro. Provavelmente porque Pedro fez a pergunta sobre perdoar os pecados. Porque provavelmente Pedro é o mais impetuoso e o mais levado a gerar problemas e a causar escândalos. É o Pedro que diz, eu vou, e não vai. É o Pedro que desembanha a espada e corta a orelha do soldado, do servo, do sacerdote. Então Pedro, ele é questionado, o seu Senhor não paga os impostos do templo? Em Mateus 17, do 24 ao 27 está essa história. E quando Pedro entra na casa, Jesus se antecipa e fala sobre o que está acontecendo, sobre o imposto. E ele fala, e a grande questão desta história é que Jesus está dizendo, eu sou o Filho de Deus. Eu sou o Filho do homem. Mas Pedro, você viu, você estava comigo no Monte da Transfiguração. Você viu que eu sou o Filho de Deus e que a casa da oração é a casa do meu Pai. Jesus está querendo dizer, você acha que é certo eu pagar os impostos da casa? Eu sendo dono da casa, você acha que é certo eu pagar os impostos? Mas Jesus, ele fala, para que não haja escândalo. Você vê a preocupação de Jesus, que não haja escândalo. Ele não quer escândalo no meio da igreja. Não se envolva em escândalo. O escândalo vem, mas ai por aquele que vem o escândalo. É melhor que coloque uma pedra de moinha no pescoço e se lance às águas. O escândalo vai acontecer na igreja. O escândalo acontece no meio do povo. Mas Jesus está falando, olha, perdoe o seu irmão. Não faça escândalo. Seja como uma criança. Não seja um orgulhoso e soberbo. Não queira ser o melhor e o maior, porque isso vai gerar escândalo. Se você não receber os pequeninos como crianças, isso vai gerar escândalo. Se você não pedir perdão dos seus pecados, isso vai gerar um escândalo. Se você não perdoar, isso vai gerar um escândalo. Jesus está falando, olha, eles estão pedindo o imposto para o Filho do Homem. E você, Pedro, sabe que eu sou Filho de Deus. Você estava no Monte da Transfiguração. Você viu o que aconteceu. Você ouviu a voz do Pai. Mas ele disse, vamos pagar o imposto para que não haja escândalo. Para que nem os filhos do reino e nem aqueles que ainda não entraram no reino se escandalizem. E nós vamos ver algo muito especial e específico que Jesus faz. É a primeira e única vez que Jesus vai fazer um milagre a seu próprio favor. Ele vai usar o poder e a autoridade de filho para fazer um milagre a seu favor. Ele sempre fez para o outro, para o próximo, para o necessitado. Mas neste caso é a primeira e a única vez que Jesus vai fazer algo em seu próprio benefício. Ele fala, Pedro, você que é um pescador, sai agora, pegue a vara, coloque a isca no anzol, lance. E quando você pegar o primeiro peixe, você abre a boca dele. E na boca desse peixe vai ter uma moeda para nós pagarmos o imposto. Jesus usou o poder dele ou não usou a favor dele? Mas qual é a diferença? Jesus, neste momento, ele usa o seu poder e a sua autoridade em seu próprio benefício. E é a única vez. E o propósito dele usar o poder e a autoridade em seu próprio benefício para pagar o imposto é para que não acontecesse escândalos. Isso significa que se você está devendo, você pode usar o poder e a autoridade que Deus te deu e falar, Senhor, eu não sei da onde,
Eu não sei se no peixe ou na boca de um cachorro, mas eu quero dinheiro para pagar as minhas dívidas, porque eu não aceito que o seu reino seja envergonhado e que haja escândalo. Que o povo diga que crente é caloteiro. É o momento em que nós podemos usar em nosso próprio benefício o poder que Deus nos dá. Tudo isso, ele usou o seu poder e a sua autoridade para que não houvesse escândalo. E muitas vezes nós usamos o nosso poder e a nossa autoridade, os nossos títulos, o poder e a influência que nós temos para causar escândalo. Jesus está ensinando a Pedro e hoje a nós, por intermédio da sua palavra, o discipulado, use o poder e a autoridade que eu te dei para que não haja escândalos. Jesus poderia ficar ofendido. Quem são esses cobradores de impostos para cobrarem de mim? Todo arrogante e soberbo fica dodói. Eles não sabem quem eu sou. Jesus em nenhum momento quis dizer quem ele era. Ele simplesmente entendeu. Tem pessoas que estão no reino e que me conhecem e sabem que eu sou o rei dos reis. E há muitas pessoas que não me conhecem. E eu não quero escandalizar os filhos do reino e nem os gentios. Jesus não quer que ninguém seja escandalizado. Por isso ele usa o poder e a autoridade. Vamos parar de dizer, somos crentes. Pode fazer a conta para mim. Pode fazer fiado, porque eu sou crente, eu sou obreiro. Vamos parar de usar o nosso poder e a nossa autoridade. Vamos parar de usar o título de crente, de cristão, de evangélico, de obreiro, de pastor, de apóstolo, em nosso próprio benefício e trazer escândalo. Diga ao Senhor, está treinando os seus discípulos. Quantos aqui são discípulos de Jesus? A questão do poder e da autoridade. Expulsar demônios, curar os enfermos, expulsar espíritos de enfermidade, limpar o leproso, ressuscitar os mortos, anunciar o ano aceitável do Senhor. Toda a parte espiritual é de Deus. E é em nome do Senhor, em nome de Jesus Cristo. A maior preocupação de Jesus, depois de falar sobre o reino, como entrar nesse reino e viver nesse reino, a maior preocupação de Jesus é treinar os seus discípulos para que sejam pessoas equilibradas, que não sejam arrogantes, vaidosos, soberbos. Porque a vaidade é muito delicada. É como uma moeda que tem os seus dois lados. Tanto a pessoa que diz, você não me conhece, você não sabe quem eu sou muito importante. Do outro lado desta mesma moeda está, eu sou um coitadinho. Eu não sou ninguém. A vaidade, a arrogância, é como uma moeda que tem os dois lados. Tem uma hora que ela cai na coroa, tem hora que ela cai na cara. Tem hora que a pessoa se mostra a pessoa mais importante. E tem hora que ela se mostra a pessoa menos importante. Mas tudo isso é vaidade. O princípio do reino está no equilíbrio. Nem você dizer que é o maior, e nem dizer que você não é ninguém. Quantas pessoas... Eu vou trazer a palavra para os irmãos. Mas quem sou eu? Tão pequeno. Quantas pessoas aqui muito mais inteligentes, como o apóstolo. Humildade. Esse tipo de humildade não é humildade. É vaidade. Nós temos que começar a identificar as feridas, os sentimentos e as artimanhas do inimigo, para não cairmos uma hora na cara e nem na coroa, mas sermos equilibrados. 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 Temperados. Quem está acompanhando a rede social e tem acompanhado os complementos, os estudos, viram que eu postei lá um link de um livro falando sobre temperamento. E eu indiquei para que todos os obreiros estudem. Já foi tema do apóstolo na igreja sede, com pastores, com líderes. E eu acredito, e isso é comprovado pela palavra e a preocupação de Jesus, o temperamento
deve ser a nossa prioridade. A palavra diz assim: como vai a sua alma? Tudo vai bem. Se a sua alma está ruim, tudo vai mal. Ela não diz assim: como vai a sua espiritualidade? Tudo vai bem ou tudo vai mal. A palavra diz: como vai a sua alma? Se você for arrogante, se você for soberbo, tudo vai mal. O nosso foco deve ser a alma, os nossos sentimentos, o nosso relacionamento. Como vai a minha alma, assim tudo vai bem. Ao invés de pedirmos tanto poder, autoridade e unção, tem pessoas que, eu vou ministrar fora a pessoa, deixa eu te abraçar para eu pegar um pouquinho de unção. Mas o meu segredo não está na unção, está no meu caráter. No caráter. No caráter. Porque eu não quero que a igreja de Cristo seja envergonhada, eu não quero causar escândalo à igreja. Estou sujeito ao pecado de todos. Eu posso muito bem cair em pecado e em prostituição. Mas o que eu ensino, eu vivo. Se um dia, Deus me livre, diga: guarda, Senhor, o nosso pastor. Porque é coisa terrível um líder cair em prostituição. Mas se um dia eu cair, eu vou me levantar. A primeira coisa que eu vou pedir é perdão ao meu pastor, ao meu apóstolo, à igreja que estou pastoreando, pedir perdão a Deus e falar: eu quero ser tratado. Pastor, eu preciso de no mínimo 7 meses, 1 ano. Eu preciso de 3 anos ficar no banco sendo tratado, para depois voltar a exercer a função de pastor. Eu preciso que, como Sansão, que os meus cabelos voltem a crescer, para ter força de novo, para subir em um altar. Mas hoje as pessoas não, elas cometem prostituição aqui, elas viram na esquina e estão em cima do púlpito. Uma pessoa esses dias falou para mim: pastor, não fica me defamando não. Deus me livre. Você acha que eu vou fazer isso? Porque a pessoa não está preocupada em consertar a vida, em sair da prostituição. Ela está preocupada em saber: será que se para a igreja que eu vou, o pastor vai contar alguma coisa? Será que ele vai falar para o pastor que eu estou indo lá quais são os meus pecados? Não, isso o diabo faz, eu não preciso fazer. O acusador é o diabo. Mas se ele quiser ser tratado, ser curado, ser levantado, este é um lugar. E que Deus me use para fazer isso. E fazer o cabelo de muitos profetas que perderam a visão e o cabelo, voltem a ter cabelo, unção e visão. Para encerrar, eu quero falar sobre a interdição do homem que expulsava demônios. Quando Jesus está conversando com os seus discípulos e tendo este diálogo sobre a humildade, nós vemos que primeiro Pedro faz uma pergunta. E agora nós vemos que João, diga João, o discípulo do amor, diga o discípulo do amor, em Mateus 17, do 24 ao 27, você que está anotando, anote os textos, você que tem acompanhado nas redes sociais, vai estar lá os textos, vai estar lá o esboço, mas agora nós vemos João, que é conhecido como o discípulo do amor, no meio da conversa, desse discurso, de Jesus, dessa conversa, desse diálogo que Jesus está tendo com os seus discípulos, ele se lembra de algo que ele fez lá atrás. Provavelmente no tempo do evangelismo. Provavelmente o tempo que foi fazer visitas. Que saiu às ruas. João se lembra: Jesus, há um tempo atrás, quando fomos fazer evangelismo, eu encontrei um homem expulsando demônios em teu nome. E eu falei para ele: para. João já estava usando o poder e a autoridade de um grande líder. João encontrou um homem, não sabemos, mas dentro do texto e do contexto, vemos que é um homem bom, um homem ungido, um homem que foi impactado pelo ministério de Jesus, um homem que ainda não é conhecido e famoso, mas ele está apenas em um lugar escondido, em um pequeno vilarejo, expulsando demônios em nome de Jesus. E Jesus, nesse diálogo, e João fala, e eu falei para ele parar. Se João soubesse que isso era errado, ele nunca ia falar isso para Jesus.
Mas ele queria saber se ele estava certo ou se ele estava errado. Por isso que ele chegou para Jesus e contou essa história. Jesus, há um tempo atrás, quando fomos fazer evangelismo, encontrei um homem expulsando demônios em teu nome. Mas como ele não faz parte da nossa panelinha, como ele não faz parte da nossa igreja, eu mandei ele parar. E Jesus falou, não proíba ele de fazer. Não proíba. Com certeza João falou isso àquele homem, porque ele não fazia parte do seu grupo, porque ele não seguia Jesus fisicamente, provavelmente porque ele encontrou um homem que tinha um poder e uma autoridade para expulsar demônios maior do que ele. E ele ficou o quê? Com ciúmes e inveja. Quando você encontra alguém que faz a mesma coisa que você faz, só que faz melhor, você fica com ciúmes ou com inveja? Ah, pastor, pensei que você ia falar se eu fico com ciúmes ou se eu não fico com ciúmes. Não, a gente fica com alguma coisa. Aqui dentro mexe alguma coisa. E não é se eu tenho ciúmes ou não. A questão é se eu tenho ciúmes, se eu tenho inveja, se eu tenho raiva. Nós estamos falando de João, o discípulo do amor. Mas ele veio se tornar o discípulo do amor depois. E só um detalhe, ele falava, eu sou o discípulo do amor. Mas no meio do processo, ele ainda não estava pronto. Ele ainda não era o discípulo do amor. Ele ainda estava em treinamento. Há muitos erros que nós cometemos, mas que Deus perdoa, porque cometemos na ignorância. Mas João fez isso por causa de ciúmes e inveja. Eu fico imaginando, quando encontramos alguém que faz algo que faz melhor do que eu. Eu queria um carro zero e a pessoa vem pedir oração para o pastor para ungir um carro zero. Ai, como me dá. Pergunta para a pessoa, você está bem? Agora diga para ela, isso passa. A inveja é um demônio. João estava tomado por raiva, por ódio, por ciúmes e por inveja, e ele manda parar. E quando ele pergunta para Jesus, Jesus fala, não, você não deveria ter mandado ele parar. Nós temos que entender que há muitas pessoas boas, há muitas igrejas boas. Toda pessoa que diz, eu sou o único pastor, eu sou o melhor pastor, esta é a igreja de Cristo. É o espírito de João, o espírito que havia sobre os discípulos, é o espírito da competição. Há muitos homens e mulheres de Deus, há muitos homens e mulheres ungidas, há muitas igrejas verdadeiras de Cristo, há muitas igrejas conquistando, avançando e pregando a verdade, e não este circo, esta palhaçada, que é a maioria no Brasil. João não tinha entendido, porque dentro da panelinha dele, só porque estava na panelinha dele, eram os melhores. Mas ele se esqueceu e ele ainda não sabia que tinha um Judas seguindo a Jesus. Muitas vezes, do nosso lado, tem um Judas. E muitas vezes lá fora, tem como um homem deste, expulsando demônios e fazendo a obra de Deus. Não é aquele que está comigo é bom, é de Deus. E aquele que está do lado de fora é do diabo. Não. É aquele que faz a obra de Deus com o coração quebrantado. Aquele que busca o crescimento, o amadurecimento. Aquele que busca o reino e que não quer causar um escândalo. Mais à frente, o discípulo João, o discípulo ciumento, invejoso, competitivo, que pediu uma oração do céu para que fosse derramado fogo e consumido uma cidade. O mesmo João, invejoso, ciumento, competitivo, que orou para que caísse fogo do céu e uma cidade fosse destruída. É o mesmo que envolve a sua mãe e a sua família na competição e pede, vai lá, fala com Jesus para que eu possa sentar do lado direito ou do lado esquerdo dele. Este mesmo João, dos ciúmes, da inveja, competitivo,
que faz oração contra. Oração contra. Eu não sei se eu falo, posso falar? Eu vou terminar falando isso. É uma história real. Um pastor, ele foi fazer uma conferência, ele entra no avião e ele senta. Do lado dele senta um homem, ele cumprimenta. Chega a hora da refeição. Aquele pastor, ele fala, não, obrigado, eu não vou comer e beber. Aí a pessoa do lado fala, você está fazendo jejum? Sim, eu estou fazendo jejum, eu sou um pastor, eu vou ministrar na conferência tal. Aquela pessoa que está do lado fala, eu também estou fazendo jejum. Ah, é? É. Eu sou um feiticeiro, eu faço jejum para que o diabo levante prostitutas, para que os pastores caiam em prostituição. O diabo não brinca de ser diabo. É uma história real. Não é uma ilustração, não, é real. É real, o diabo existe. O diabo quer causar escândalo na igreja. E se o pastor não vigiar, cai. Mas João, cheio de ciúmes e de inveja, de competição, orando para que pessoas fossem mortas, tramando em sua família para ser o maior do reino, mais à frente, ele abriu seu coração para ser tratado. Ele entendeu que ele tinha que colocar toda a raiva, todo o ódio dele contra o inferno. Diga, a minha luta, a minha guerra, não é contra carne e sangue, mas é contra principados e potestades. Eu vou falar uma coisa para você, e essa eu não vou nem te perguntar se eu posso falar ou não, mas eu vou catar esse Satanás na curva. Em nome de Jesus, este Satanás que está fazendo a sua família ser destruída, este Satanás que está colocando contendas, enfermidades na sua casa, nós vamos catar ele mais cedo ou mais tarde, vamos pegar e derrubar ele na curva, em nome de Jesus. Quantos creem? Diga, Senhor, hoje eu sou um discípulo, um João, que muitas vezes erra, muitas vezes sou competitivo, mas eu quero ser o discípulo do amor, que ama o Senhor acima de todas as coisas e que ama o próximo como o Senhor me amou. Você pode aplaudir o Senhor?